Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós continuamos falando sobre as ciladas do diabo. E o nosso texto bíblico para hoje é Mateus capítulo 26, versículo 36. O momento em que Jesus vai orar no Getsêmani e leva os seus discípulos. E aí Jesus traz uma instrução para eles com relação ao momento que eles estavam vivenciando. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estaria vigiando, ao mesmo tempo orando, mas vigiando. O momento era para isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, roncando, tirando um sono pesado. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Puxa, Pedro. Ele continua dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem. Ele não disse só ore. Orem e acabou. Não, vigiem em primeiro lugar, esteja atento, com os olhos atentos, os ouvidos atentos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, o espírito deles. Jesus ensinou muitas coisas a eles. Jesus ensinou muitas coisas a eles. Mas a carne é fraca. Quer dizer, a carne cansa. A carne tem fadiga. A carne adormece. Eu sei que o espírito de vocês, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas estejam atentos. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim, este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, muito sono, muito cansaço. Então, os discípulos os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai, Judas. Estava vindo com os soldados romanos e os soldados do templo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios. A mesma instrução que Jesus deu para os seus discípulos. Agora Pedro aqui já aprendeu, lógico, era um apóstolo, estava ensinando, reproduzindo aquilo que foi lhe dado através de autoridade, poder, ensinamento, conhecimento que foi dado do seu mestre. Então ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Dois textos importantes aqui para mim e para você. Ciladas são truques ou manipulações destinadas a enganar alguém. As ciladas do diabo são aqueles esquemas inteligentes usados por Satanás para nos enredar. Aqueles truques inteligentes, bem preparado, manipulado, e é por isso que alguns, por falta do vigiar, têm caído.
Os discípulos de Jesus estavam sendo alertados. Olha, os guardas estão vindo. Judas vem conduzindo toda essa guarda aí. E vocês não podem ser pegos. Vocês podem ser mortos. E o projeto aqui agora não é sobre vocês, não é com vocês. Vocês serão mortos, mas lá na frente, o momento agora é comigo. Vigiem. O espírito de vocês, esse espírito está pronto, mas a carne está fraca, e é por isso. A carne tem sono, tem fome, é uma verdade, tem desejo, tem ansiedade, tem medo, tem uma série de coisas. A carne de vocês, e é nela, o espírito está pronto. Se vocês morrerem agora, lógico que vocês vão para a eternidade, lógico que vocês serão salvos, porém, esse não é o momento. Vocês podem serem pegos numa emboscada agora, numa cilada do diabo. Mas dormiam. Dormiam. O estudo bíblico de hoje sobre as ciladas do diabo foca em como o inimigo age para enganar e afastar os crentes de Deus. As Escrituras, especialmente em Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos mostra como o que nós devemos usar, as armaduras espirituais, para combatermos todas as ciladas, todo o investimento, as investidas de Satanás. Então, esse texto de Efésios, ele nos alerta sobre as ciladas ou astutas ciladas do diabo, que podem se manifestar de diversas formas, como tentações, mentiras, divisões, buscando enfraquecer a fé e a comunhão com Deus. Entendendo as ciladas do diabo, vamos lá entender um pouco sobre engano e mentira. Não vai hoje não vai para a igreja hoje não, você já foi a semana passada, você está cansado, vai dormir, dorme um pouco, você tem trabalhado muito. Os discípulos estavam dormindo num ambiente de oração. Não conseguiram orar. Poderiam ser pegos e mortos naquele momento. E o mestre estava vigiando tanto por ele como pelos seus discípulos, porque ele sabia, se ele voltou para verificar como é que eles estavam, é porque Jesus sabia que eles iriam dormir. Jesus sabia. Então, Jesus estava velando por ele, interrompendo a sua oração, para olhar como estavam os discípulos. Voltava novamente. E orava um pouco ao Pai, depois voltava novamente, os encontrava dormindo e os acordava. E voltava novamente a orar. E volta novamente, eles estão dormindo. E Jesus fala, puxa, repreende eles, vocês não podem velar comigo nem por um momento, uma hora sequer. O diabo tem enganado muitas pessoas, o diabo é chamado de pai da mentira. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 44. E suas ciladas frequentemente envolvem enganos e falsidades que podem nos afastar da verdade de Deus. O diabo é mentiroso, o diabo é o pai da mentira, o diabo engana. Não se engane, o diabo, nele não existe nenhum tipo de sentimento bom com relação à sua vida. O sentimento de Satanás é preparar emboscadas, ciladas, enganos, mentiras para que você caia e não só perca o seu casamento, o seu emprego, alguma questão financeira, mas que você, além de ser pego, seja destruído literalmente, afastado da presença de Deus, porque ele sabe o quão bom é estar na presença de Deus, porque um dia ele esteve. E ele quer nos levar para uma eternidade sem Cristo. Ele quer nos arrastar para o inferno. Então, engano e mentira. O segundo ponto é tentação. O diabo tenta os crentes a pecar, empurra, nos oferece, prepara mesas enganosas, pratos aparentemente deliciosos, mas nós temos uma mesa extraordinária, a palavra de Deus. O diabo tenta os crentes a pecar, oferecendo prazeres passageiros ou buscando desviar, levando as pessoas a se desviarem do caminho da justiça, de paz.
Uma outra coisa que o diabo ele é perito é trazer divisão e discórdia, confusão no meio do povo de Deus, e muitos têm caído. O diabo busca criar divisões entre os crentes, minando a unidade e o amor fraternal. O que Paulo diz em Romanos capítulo 16, versículo 17? Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Recebido de quem? De Paulo. Paulo era o apóstolo dessa igreja. Paulo era aquele que trazia as instruções para a igreja. A igreja avançava nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão entre irmãos. E Satanás é perito em quebrar, em dividir, em rachar, trazendo ciladas. Tome muito cuidado com algumas pessoas. Peça para que o Espírito Santo te revele. Peça para que o Espírito Santo prepare tudo o que você precisa e todos que você precisa para que você possa cumprir a vontade de Deus. É assim que funciona. Existem pessoas específicas que Deus coloca em nossas vidas porque essas pessoas elas vão nos levar, vão nos fortalecer, vão nos ajudar, vão pegar nas nossas mãos e vamos, eu estou com você, você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Não é qualquer propósito, porque as pessoas estão falando muito sobre propósito, mas a minha preocupação é de que propósito estão falando. São os propósitos do Senhor para a minha vida? São os propósitos que Deus tem para a minha vida e através da minha vida, ou simplesmente propósitos que as pessoas aprenderam a falar essa palavra e é na palavra do momento, daqui a pouco ela vai passar e vem uma outra palavra do momento e aí todo mundo caindo na falácia do inimigo, caindo na cilada de Satanás. A instrução de Paulo é afastem-se deles, eles são ciladas, existem pessoas que são ciladas e acabou. Judas não caiu só em uma cilada. Judas também era uma cilada dentro do colégio apostólico. Judas era também uma cilada porque Jesus chega para ele e diz, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, um de vocês é o diabo. É mais do que ser usado pelo diabo, é mais do que ser influenciado pelo diabo. Isso é mais do que ser levado pelo diabo em um certo momento. Um de vocês é o diabo. Você pode falar assim, isso é forte. Não, isso é verdade. Isso é verdadeiro. Tome cuidado com a opressão e desânimo. Em alguns casos, o diabo pode usar opressão espiritual e pensamentos negativos para desanimar e afastar os crentes da fé. Tome muito cuidado. Está desanimado ou está se sentindo já enfraquecido? Peça oração. Vá para um irmão de oração. Peça para que ele ore com você, ore por você. Levante um tempo de jejum, de consagração. Se afaste literalmente de tudo aquilo que possa trazer esse desânimo. Às vezes você está animado a vir na igreja, mas e desanimado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Tome muito cuidado. Como podemos nos defender das ciladas do diabo? As armaduras de Deus, lógico. A Bíblia nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, que inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre vigiando e orando. Lógico, uma coisa faz parte da outra. Lembra dos discípulos? Vocês não podem vigiar um tempo comigo. Nem estavam orando, nem estavam vigiando, estavam dormindo. O que Pedro diz, olha... Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, vosso adversário, o inimigo de vocês, está ao redor de vocês constantemente, como se fosse um leão, rugindo, fazendo barulho, chamando a atenção de vocês. Nem sempre o barulho é de uma forma negativa, é chamando a atenção, fazendo um barulho para atrair, para distrair, para chamar a sua atenção, fazer com que você olhe para ele e seja atraído por ele.
Vigiar e orar. É importante estar vigilante e orar constantemente todos os dias, pedindo a Deus discernimento para identificar as ciladas do inimigo e força para resistir a todas as ciladas. O estudo da palavra de Deus é importante para vencermos as ciladas do inimigo. Aprofundar-se no estudo da Bíblia nos ajuda a conhecer a verdade, a identificar as mentiras, os enganos do inimigo, quem se aproximou. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. E como é que nós guardamos o nosso coração? Através da palavra, guardando a palavra de Deus, lendo a palavra, refletindo, analisando. Senhor, me ajuda, me dá força e cumprindo os propósitos, e tenha certeza que você terá dias abençoados, você terá o propósito de Deus, você vai ser feliz, todas as amarras de Satanás vão cair por terra, você vai ser livre. A depressão, que nem sempre é nos jogar numa cama, não temos às vezes uma depressão que nos coloca numa cama, mas estamos com o nosso espírito amargurado, chateado, entristecido, nada vai bem, dentro de nós sempre uns conflitos intensos, mas quando nós nos libertamos de tudo isso e dizemos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, não é nem envia-me a mim em primeiro lugar, não, eis-me aqui, me restaura, me lava, me purifica, tenha certeza que o Espírito de Deus fará isso. Uma outra coisa que é extraordinária, comunhão com Deus, ter vida de devocional, louvor, adoração. Tenha um ambiente da busca, coloque louvor dentro da sua casa, isso leva você a comunhão com Deus, você vai ver que seus dias serão melhores, ainda que você tenha intervenções, ainda que o diabo prepare algumas ciladas, ainda que o diabo tente fazer alguma coisa, traga luta sobre você, ou alguma coisa não saiu como você deveria, mas no final de tudo isso haverá uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Deus vai começar a abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Meu Deus, não é melhor trocar todas essas ciladas, engano de Satanás, pelas recompensas que o Senhor tem para as nossas vidas, porque tão somente nós amamos ao Senhor em primeiro lugar e desejamos estar com Ele, buscar uma vida de intimidade com Deus, através da oração, da adoração, se fortalecendo contra todas as investidas de Satanás. E Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala sobre, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É isso que a palavra nos ensina, que você hoje possa se despertar desse sono maligno, que você possa hoje acordar, abrir os teus olhos, eu estou falando de algo espiritual, que você abra os teus olhos, que você enxergue, que você possa aprender a velar, a vigiar, a entender como é que o diabo trabalha para não cair no engano, no próprio engano de Satanás, que você possa ter uma vida de oração, buscando sempre o Senhor em primeiro lugar, se submetendo à vontade de Deus e vivenciando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo sabe das coisas extraordinárias que Deus tem para você e através de você, e ele quer impedir tudo isso. Então diga não para ele e diga sim para Jesus. Diga não para a cilada de Satanás e diga sim para a quebra de todas as correntes que o Senhor tem, em nome de Jesus. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.